Vamos estar de pé em nome de Jesus. Abram as vossas Bíblias em João 8:32. Aleluia. João 8:32. O tema dessa mensagem é o seguinte: verdades que libertam. Ok? A Bíblia, ela contém, ela é o livro da verdade, né? Da única verdade. Então, esse livro contém muitos versículos, mas muitos. Se a gente fosse fazer um estudo aqui de um ano, ainda teria sobra de versículos na Bíblia para nós esgotarmos esse tema, verdades que libertam. Por quê? Porque a Bíblia em João 8:32 diz o quê? O que vocês leem aí? Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Depois você lê João 8:36. Logo depois, os versículos posteriores, 36, diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Por que razão? Porque Jesus é a verdade, né? Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele é a verdade. Então é ele quem liberta. E ele liberta das mentiras. Ele liberta das mensagens fraudulentas, falsificadas. Há muitos falsificadores da palavra de Deus na terra. Não se esqueçam disso. Há muitos que pegam a palavra de Deus para falsificá-la. Não se esqueça disso, tá? E cabe a mim, cabe a você conhecer as verdades que libertam. Eu vou trabalhar aqui com algumas verdades, mas há muitas na Bíblia. Você pode expandir este tema para o infinito. Talvez você morra com 120 anos de idade, ainda descobrindo na Bíblia outras e outras e outras verdades que libertam. Ok? Eu apenas vou preparar a fundação. Eu vou apenas me dedicar a algumas verdades, segundo a palavra de Deus, que trazem libertação. Libertação da falsificação. Libertação da mentira. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que nos últimos dias as pessoas ajuntariam para si mestres falsos, porque elas têm comichão nos ouvidos, disse Paulo. Tem coceira no ouvido, querem ouvir qualquer coisa, então elas não têm critério, ajuntam para si mestres, falsificadores da palavra para pregar para elas. E a fé delas é posta numa palavra falsa, mentirosa, para a perdição eterna da alma delas, né? Paulo advertiu que essa obra é feita por obreiros fraudulentos, falsos mestres, falsos professores, que dizem, afirmam serem pregoeiros da verdade, mas aquelas palavras deles, Paulo disse, são doutrinas de demônios. Eles receberam aquelas palavras dos demônios. Os demônios implantaram essas palavras na mente deles. E cabe a nós pregar a verdade, cabe a nós pregar a palavra de Deus, ela é a verdade, ok? A palavra de Cristo é a verdade. Pode tomar assento em nome de Jesus. A primeira verdade que liberta, que eu separei aqui, é: a Bíblia Sagrada é a inerrante palavra de Deus para os homens. Você vai encontrar isto em Hebreus 4:12 e em 2 Timóteo 3:16 e 17. A Bíblia Sagrada, ela é
a inerrante palavra de Deus. O que significa a palavra inerrante? Ela não erra, ela não falha, ela é infalível, né? As doutrinas da Bíblia Sagrada são doutrinas de infalibilidade das verdades de Deus, não é? É fundamental e importante você compreender que ela contém a verdade absoluta. A palavra de Deus não contém verdades relativas. A palavra de Deus toda contém as verdades de Deus. Todas as verdades de Deus, todas as palavras de Deus constituem-se em verdades absolutas. Absolutas. Por quê? Porque não são palavras de homens, são palavras de Deus. Deus é um ser eterno. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Toda a sabedoria, ele é a fonte. Ele é um ser eterno. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, imutável. É um Deus de amor, é um Deus de justiça, e assim por diante. Por essas características dele, ele sendo um Deus imutável, aquilo que ele diz é a verdade. É a verdade. Fora de Deus não há verdade. As doutrinas humanas que rejeitam a palavra de Deus são palavras falsificadas, cuja origem está no coração do diabo. A Bíblia diz que o diabo, para nos enganar, para enganar o ser humano, o diabo, ele se veste de anjo de luz, ele se faz passar por um anjo de Deus. Ele se faz passar por um anjo bom, quando ele é um espírito imundo, podre. A Bíblia o chama de enganador, porque ele é o mestre da mentira. O Evangelho de João o chama de pai da mentira. E onde está o problema? É que muitos seres humanos amam a mentira, gostam da mentira, usam a mentira para massagear o seu ego. E por isso muitos se desviam da verdade, porque não há como conviver com a verdade e a mentira juntos. Uma há de prevalecer sobre a outra. Não há como conviver com esses paradoxos absolutos e absurdos. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Onde está o problema? É que a verdade que o mundo prega é uma verdade relativa. Não há absolutos. Tudo é negociável, tudo é transigível. O ser humano, de um modo geral, convive bem em amenizar as verdades. Adultério, ele chama de encontro amoroso. Pecado, ele chama de falha, falha de caráter. Erro, eu errei, não, pecou. Entende? O mundo, ele relativiza. O mundo, ele é despido completamente de verdades absolutas. No mundo, as pessoas procuram relativizar a verdade. Relativiza. Mas a Bíblia Sagrada, ela é a inerrante palavra de Deus. Ela não erra, ela não falha. Deus é infalível naquilo que ele prega, naquilo que ele fala. A Bíblia, no que diz respeito ao Velho Testamento, ela é composta de 39 livros.
no que diz respeito ao Novo Testamento, 27 livros. Quando você soma, a Bíblia inteira é composta de 66 livros. Sabe quantos autores foram usados, inspirados pelo Divino Espírito de Deus, para escrever com suas mãos? Mais de 35, quase 40 autores. Pessoas estas que não se conheceram, na sua grande maioria. Pessoas que viveram em épocas distintas. Pessoas que viveram em terras longínquas, distantes uma das outras. Nem sequer se conheceram muitas delas. Como você explica a harmonia de tudo que falaram? Óbvio que havia em todas elas uma inspiração de uma única pessoa, para não haver contradição, para não haver falha, para não existir erro, para não existir paradoxo, para que as palavras escritas durante essa quantidade absurda de séculos diferentes não entrassem em colisão. Quase 40 autores não entrassem em colisão, vivendo em países diferentes, terras diferentes, épocas, eras diferentes, não entrassem em colisão. Isso prova que ela é a palavra inspirada por Deus. E você vai encontrar isto lá, nesses 2 versículos, Hebreus 4:12. E em Timóteo, você vai encontrar, né, que é a inerrante palavra de Deus, é a espada de 2 gumes, né, inspirada pelo Divino Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isto é uma verdade que te liberta. Liberta de quê? De mentiras. De mentiras. Por quê? Porque ser cristão não é falar de Jesus Cristo. Não é saber de cor histórias sobre Jesus Cristo ou da vida de Jesus Cristo. Isso não é ser cristão. O verdadeiro cristão, ele é cristão porque ele é obediente às palavras de Jesus Cristo. Ah, eu creio em Deus. Sim, você crê em Deus. Mas me diz uma coisa, você crê nas palavras dele? Aí a pessoa engasga, perde a saliva, quer sair pela tangente, quer um atalho para fugir da conversa. Porque não faz sentido dizer e afirmar, eu creio em Deus, mas não conhece a palavra. Como é que você vai crer em alguém que tu não sabe o que fala? Não sabe o que diz? O ímpio é assim, né? Não lê Bíblia, não se interessa, né? A última Bíblia que ele comprou, botou na estante para enfeitar, aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, para dar sorte. Na cabeça dele, maluca, vai dar sorte aí. É o relacionamento que ele tem com Deus, é esse. Fora desse relacionamento, ele vai ali na loja de joias e compra um crucifixo, pendura no pescoço, dá um beijinho. É o relacionamento do camarada com Deus, a base da idolatria. Ele crê num Deus que ele não conhece, porque não se interessa pela palavra. Eu só posso acreditar numa pessoa se eu conhecer o que ela fala, se eu conhecer o que ela diz, se eu conhecer os seus pensamentos. Essa é a base do conhecer a pessoa. Então o ímpio, ele é responsável, ele é louco, porque ele diz que crê em Deus, mas tem o mínimo relacionamento com esse Deus,
não sabe qual é a palavra, nunca leu. O máximo que ele conhece são versículos aleatórios, esparsos. Não tem domínio de nada. E pior, existem aqueles que conhecem a palavra. Aí vem o time pior ainda. Conhece a palavra, conhece Deus, só não obedece. Só não pratica. Tem esse time também. E é grande, é numericamente grande esse time. De pessoas que conhecem a palavra, conhecem Deus, sabem o que Ele diz, o que Ele fala, conhecem a Bíblia Sagrada, mas não obedecem. Não praticam. E por não praticarem, também são do grupo que se diz cristão, só não é cristão. Então, ser verdadeiro cristão é conhecer a palavra de Jesus Cristo, praticá-la e obedecê-la. Obedecê-la. Se a pessoa está numa religião qualquer, né? Nós não pregamos religião nenhuma, a gente prega Cristo. Cristo. Nem o próprio Jesus veio a esse mundo para implantar religião nenhuma. O cristianismo verdadeiro não é religião, é relacionamento de amor com Cristo. O cristianismo verdadeiro é Deus habitando em você. Isso é o cristianismo. Mas vamos falar na linguagem do mundo. As religiões. Você encontra aí uma religião que fala de Jesus. Por isso, ela pode se afirmar como uma religião cristã? Não. Só porque ela fala de Jesus? Não. Para uma religião se afirmar, honestamente se autodeclarar cristã, ela precisa, acima de qualquer outra coisa, praticar a palavra de Cristo. Obedecer a palavra de Cristo. Se a religião se diz portadora da Bíblia, portadora da palavra, mas tem uma montoeira de versículo lá que não pratica, a Bíblia diz em Deuteronômio 18, versículos 10, 11 e 12, Deus diz assim: não consulta os mortos. Aquele que consulta, aquele que invoca alguém que morreu e se relaciona, é abominável a mim. E a religião prega a consulta aos mortos. Essa religião é cristã, está mais parecida com o demônio, com o capeta, com o diabo. Porque ela está pondo em prática o que Deus disse que abomina. E olha, quantidade inumerável de religiões que levam e ensinam as pessoas a consultarem os mortos, ao argumento de que eles foram santos, foram bons. Mas Deus não fez exceção. A religião acha que pode fazer, tem poder para fazer. A Bíblia diz que há caminho que aos olhos dos homens parece bom, mas a Bíblia diz que o final deles é a morte. Deus está dizendo que essas religiões nos oferecem caminhos que aos nossos olhos da carne, aos nossos olhos, aos nossos sentidos físicos, avaliamos e falamos: bonitinha, legal, bacana, gostei, parece boa. Aí Deus vem e diz: só que o final dela é inferno, é morte eterna. Aí as pessoas falam: você prega de uma forma tão intransigente. Ué? A verdade, ela é intransigente, mas só com a mentira. A verdade, toda a verdade, não negocia.
é intransigente com a mentira. Você está entendendo? Então a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível. Você pode pôr nela a tua fé, porque ela é infalível. Ela não erra. Ela não te conduz ao erro. Ela te conduz ao acerto. É ela quem te dirige em direção ao teu porto seguro celestial. É ela quem te faz adentrar aos portais celestiais. A porta de entrada no céu não está no céu, ela está na terra. Todo ser humano só entra no céu se adentrou à porta que está na terra. É aqui na terra que o ser humano adentra aos portais celestiais. Deus pegou a porta do céu e botou na terra, e chamou a porta de Jesus Cristo. Não chamou de religião, chamou de palavra de Jesus Cristo, igreja de Jesus Cristo. Essa é a porta. Se o ser humano não aproveitar para em vida aqui na terra entrar por essa porta, não tem porta no céu esperando ele para entrar. Não tem. Ah, mas eu creio em purgatório. Cachorro também tem purga pra caramba. Também creio em purgatório. Então, segunda verdade que liberta: Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Aleluia. João 14:6, né? 14:6. Provérbios 14:12 e Lucas 13:24 tratam dessa verdade. A Bíblia diz, Jesus Cristo falou: eu sou o caminho. Quando este elemento conectivo "o" é colocado, é porque Deus está singularizando o caminho. É como se Jesus dissesse: eu sou o único caminho. Eu sou a verdade. Se ele falasse: eu sou o caminho, ele estaria abrindo a porta para outros caminhos. E aí o mundo tem razão. Porque na Bíblia do mundo, o mundo prega assim: todos os caminhos levam para Deus. Mas Jesus não disse: eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em outras palavras, não há caminho fora de mim. Não há estrada para chegar ao céu fora de mim. Não há verdade absoluta fora de mim. Não há vida eterna fora de mim. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Quem não comer, não beber, vai para a perdição eterna. Então, Jesus, ele é o único caminho, a única verdade. E ele disse mais. Ele disse: cuidado, porque há um outro caminho. Você só vai distinguir se você está no outro caminho ou em mim como único caminho pela largura do caminho. Ele disse: largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele. Muitos.
Quem normalmente entra por esse caminho largo? As pessoas que querem largueza para poder fazer o que quer na vida, para viver do jeito delas, para viver do modo delas. Vai ter um caminho que vai receber essa pessoa? Tem, é o largo, espaçoso. Só que o final dele é a morte, é a perdição. Jesus disse que ele era o caminho apertado, estreito. Não passam dois juntos, entra um e em seguida o outro. Só há espaço para uma pessoa de cada vez passar. E cada pessoa é responsável pelo destino eterno da sua alma, ao escolher passar por esse caminho, ao escolher diante da oferta de Satanás pelo caminho largo, ela escolhe o apertado, que é a oferta de Jesus. É um caminho de renúncia, é um caminho de carregar sua cruz, é um caminho de negar-se a si mesmo, é um caminho apertado, estreito. Tem que ser pobre de espírito para estar nesse caminho, não pode ser rico de espírito, tem que ser dependente de Deus, não pode ser emancipadão, independente, fazer o que quer, o que dá na telha, não pode. E por isso Jesus disse que muitos escolhem o outro caminho. A maioria sempre vai escolher o caminho largo e espaçoso. Só uma minoria escolherá o caminho estreito, apertado, a porta estreita. Mas Jesus é essa porta estreita. A sua palavra é esta porta estreita. Terceira verdade que liberta: não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Você encontra isso em Atos capítulo 4, versículo 12. E em Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Realmente, ele é o único mediador. Ele é o único mediador. Por que Jesus se tornou ou tornou-se o mediador entre Deus e os homens? Por que só ele? Por que não existe um segundo mediador, um terceiro mediador? Por quê? Porque você tem que entender o seguinte: antes de Jesus morrer na cruz, havia uma inimizade estabelecida entre o homem e Deus. A Bíblia diz que o ser humano sem Deus, ele é filho da desobediência, filho das trevas. Então, antes de Jesus morrer na cruz, a lei de Deus autorizava Deus a sentenciar o ser humano e extinguir com a raça humana, se Deus quisesse. A lei autorizava. Jesus veio fazer o quê? Ele veio apaziguar a inimizade. Ele foi o apaziguador da inimizade. Ele conseguiu construir paz onde havia ira, onde havia inimizade. Quando ele morre na cruz, ele se oferece a Deus em holocausto. Ele diz para Deus: Deus, a tua lei diz que todos pecaram e destituídos foram da tua glória. O que é glória? Presença. Todos foram destituídos da tua presença.
pedido eu te faço. Eu vou me entregar no lugar do homem. Aplica a tua lei, que diz: o salário do pecado é a morte. Todos que pecaram merecem morrer. Todos são pecadores. Eu me ofereço para ser executado, para satisfazer a justiça da tua lei. E ele se ofereceu. Ele ocupou o nosso lugar. Era para nós sermos crucificados, mortos, devastados, apagados da face da terra. Para que isso não acontecesse, por amor a nós, ele falou: Pai, aplica a tua justiça em mim. Não me poupa de uma gota do cálice da tua justiça. Eu quero beber cada gota desse cálice. Aplica a tua justiça. Derrama a tua ira sobre mim. Aí, quando ele morre, antes de morrer, ele bradou: tetelestai, que em grego quer dizer: está consumado. Consegui. Com o meu sangue, eu aplaquei a fúria da justiça de Deus contra a humanidade. Salvei a humanidade do juízo de Deus. Aleluia. Ali ele apaziguou a inimizade, destruiu a inimizade, restaurou a comunhão. Restaurou. O acesso a Deus estava bloqueado. Lembram? Quando Jesus foi crucificado e ele gritou: está consumado. O que aconteceu de forma sobrenatural? A cortina que separava o lugar santo do santo dos santos, lá no templo, ela, que era uma cortina grossa, ela foi rasgada. O que significou aquele rasgo de cima a baixo? Que estava aberto de novo para a humanidade, o caminho para que a humanidade se aproximasse de Deus, para a presença de Deus. A obra foi feita por Cristo. Como é que uma religião cara de pau, jacarandá, maçaranduba da boa, vai dizer que a mãe de Jesus é que é a mediadora? O que ela fez para ser mediadora? Que ela era linda, talvez fosse. Que ela era bem-aventurada, com certeza era. Foi eleita, escolhida para emprestar o seu ventre para que o Espírito de Deus concebesse Jesus por obra do Espírito. E o que mais? Ela subiu a cruz, ela derramou o sangue dela para satisfazer a justiça de Deus. Como é que um sujeito cara de pau vai estabelecer dentro de uma religião que esta mulher que é santa, lá no céu ela deve estar se barbarizando em ter sido levantada no lugar de Cristo como mediadora? Há igrejas aí, o título dela, mediadora de Maria. Que conversa de maluco é essa? Para de rasgar a Bíblia. Para de ofender Deus com blasfêmia, doutrina de demônio. Maria nunca mereceu virar um instrumento de doutrina de demônio. Ela era pura. Entenda. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isso não é falado a respeito de Moisés, de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas.
não é dito a respeito de Davi, Paulo, Pedro, nenhum apóstolo, ninguém. A Bíblia diz que o único propiciador, o único que foi propiciação pelos nossos pecados, foi Cristo. Por ele ter sido a propiciação, ter se oferecido de maneira propícia para nos salvar dos nossos pecados, ele merece o título de mediador, único mediador. Mas há uma quantidade enorme de doutrinas falsas, de falsificadores da palavra de Deus, que Paulo chamou de doutrinas de demônios. Mas muitas doutrinas. Eu dei apenas um exemplo, mas há muitos exemplos no meio das religiões do mundo. Mentiras transformadas em verdades. Homens sem caráter, sem moral. Homens corruptos, se dizendo representantes de Deus. Que Deus? Só se for do diabo. Isso é heresia, blasfêmia contra Cristo. Isso é blasfêmia contra a cruz. Você é intransigente. Pois é, é a verdade. Por isso que muitos morreram em Roma. Por isso que eles eram atirados em Roma para serem comidos pelos leões em Roma. Coincidência? E a Bíblia diz que ainda serão outros na grande tribulação, jogados aos dentes dos leões. Capítulo 7 de Apocalipse fala de uma quantidade inumerável que estava chegando no céu. E João, apóstolo, viu aquela quantidade e perguntou para o anjo: quem são? Quem são? E o anjo interpretou dizendo: esses são os mártires que subiram da grande tribulação. A tribulação já chegou? Não, ainda vai chegar. Ou seja, há de chegar um tempo, quem não for para o arrebatamento vai estar entre os mártires. Quem brincou com o sangue de Jesus Cristo vai ter que derramar o próprio sangue para defender a Bíblia. Entenda em nome de Jesus Cristo. A coisa é muito séria. Quarta verdade que liberta: toda igreja ou religião que não crer nas doutrinas de Cristo sobre o pecado, sobre o arrependimento e sobre a salvação e sobre o juízo de Deus contra os pecadores é falsa. Entenderam? Toda igreja, toda religião, toda doutrina, toda que não crer nas doutrinas de Cristo a respeito do pecado, salvação, justiça de Deus contra o pecador é falsa. Ou, em outras palavras mais inteligíveis, toda religião, toda doutrina, toda igreja que pregar passando pano na cabeça de pecador, dizendo que Deus não está interessado pelo pecado dele, Deus só quer o coração, dizendo que uma vez salvo está salvo para sempre, pode viver na prostituição, fumar maconha, cheirar cocaína, falar palavrão, transar com a mulher alheia, não tem problema nenhum.
Mas és salvo, está salvo para sempre. Passando pano na cabeça de pecador. Abre a tua Bíblia no Salmo de número 5. Não se escandaliza com o que você vai ler, porque é a palavra de Deus. Todos encontraram? Salmo 5, versículo 5. Os loucos não pararão à tua vista, Senhor. Odeias a todos os que praticam a maldade. Qual é o sinônimo de maldade na Bíblia? Pecado, iniquidade. Odeias. Dentro das igrejas tem um dialetozinho de crente que diz assim: Deus ama o pecador, Ele odeia o pecado. Deus ama o pecador mesmo? Ou Deus ama o ser humano, obra da criação dele? Dizer que Deus ama o pecador, rota de colisão com o Salmo 5, versículo 5. A Bíblia diz que Deus preparou o inferno para os demônios, para Satanás, lago de fogo e enxofre, Satanás, demônios, e para os pecadores. O final de todo pecador convicto: sou ateu mesmo, sou agnóstico, quer gostar, gosta, não quer, não gosta. Então o final dele é inferno, é lago de fogo. Dá para entender? Esse é o final dele. É o mesmo final de Satanás, é o mesmo final dos demônios. Se uma igreja, uma religião passa pano porque quer muita gente, está interessada em números, passa pano, dane-se a vida deles, né? É assim que eles falam. O problema é deles, quero eles aqui, oferta. Se vão passar pano, a Bíblia nos mostra que essa religião, essa doutrina é falsa. Foge dela, povo meu. Sai dessa Babilônia miserável. Está muita gente servindo a Babilônia e Deus berrando na Bíblia, dizendo: sai, povo meu, da Babilônia. Sai dessa prostituta, dessa igreja que se diz a igreja poderosa na terra. Sai dela. Sai dessa mulher ataviada com veste de prostituição. Apocalipse chama de Babilônia. Saia. É a ordem de Deus. A palavra, essa palavra, não é? Ela é inspirada por espíritos enganadores. O corpo doutrinário dessas igrejas ou religiões é composto de doutrinas de demônios. Isso está em 2 Timóteo 4:3. Doutrinas de demônios. Nós temos que nos defender disso aí. Só há uma maneira de você se defender da mentira, é abraçando a verdade. Quinta verdade que liberta: a salvação do homem do juízo de Deus contra o pecado é por meio da graça. Toma-se posse por meio da fé em Cristo Jesus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie diante da presença de Deus. Onde é que está isso? Livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. A salvação do homem do juízo de Deus, ela é, você a recebe por meio da graça de Deus. É o dom gratuito de Deus.
Você não tem que comprar, você não tem que pagar. Você simplesmente precisa crer no sacrifício vicário de Cristo na cruz. Você precisa crer que Jesus é o Emanuel, é o Deus encarnado. Encarnou-se no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Ele viveu neste mundo preparando-se para o Gólgota. Ali no Gólgota ele ia consumar a obra da redenção. Ali ele pagou pelos nossos pecados. A Bíblia diz que na medida em que nós temos fé nessa mensagem, a graça de Deus nos concede a salvação. Aonde é que está o problema? Aonde é que entra os falsificadores da palavra de Deus? Todo falsificador é um estelionatário. Fala manso, faz uma voz impostada, tudo preparado para enganar. É macio, fala macio, educado, fala de forma gentil, não é um grosseirão como eu, né? Por isso ele é um falsificador, porque ele tem uma obra de engano para fazer. E esse falsificador, ele vai falsificar essa doutrina de Deus, essa palavra de Cristo, de que maneira? Fazendo substituir a graça de Deus pela obra. Ele não te diz que a obra é um corolário da fé. Ele te diz que você não recebe a salvação pela graça de Deus. É por mérito teu. Seja caridoso. Faça bastante caridade. Todas essas caridades no final são essas caridades que irão te justificar diante de Deus. Falso, embuste. Deus diz na sua palavra: não vem das obras, para que ninguém se glorie na sua presença. Deus não quer dar a glória dele para homem nenhum. A glória é do Filho dele. Quem morreu na cruz do Calvário foi o Filho dele. A honra é de Cristo. Não é da obra de nenhum vagabundo. Não é da caridade de nenhum bicheiro. Dá para entender? Não é da caridade de nenhum pecador vagabundo. A glória de Cristo. Deus disse na sua palavra: a minha glória não darei a ninguém. A glória do seu Filho, a honra, a majestade é do seu Filho. Não pode ser substituída pelas obras humanas. Bom, então como é que estão as obras em relação à nossa salvação? A Bíblia explica. A Bíblia explica. Por obra ninguém vai ser salvo. Esse é o princípio. Ser salvo não. Mas qual é a importância das obras? Bom, a importância das obras é que não há fé sem obras. As obras apenas servem para comprovar a fé. As obras apenas servem para comprovar que o pecador se arrependeu. Só para mostrar que ele se arrependeu. Provar que se arrependeu. Agora, não produz salvação. Porque o que produz salvação
foi a obra de Cristo no Calvário. Única, completa, sacrifício perfeito, agradável, aceito por Deus, e acabou. Ninguém mais faz obra para salvação. A obra que nós fazemos de caridade ou qualquer outra, ela é uma obra para comprovar a fé, só e mais nada. Para mostrar que nós temos fé. Mas ela não compra a salvação. Não compra. Salvação foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Não foi por dólar, não foi por euro, nem por real, pelo sangue de Jesus Cristo. Você está entendendo? As obras apenas são um corolário da fé, mas não compra a salvação. Amém? Glória a Deus. Dá um glória a Deus, aleluia aí. Sétima verdade que liberta. Vou até o final ou não vou? Vou, né? Sem santificação ninguém verá a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10. E Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo: não é de qualquer maneira que entra nos céus. Não é de qualquer modo. É do modo santo. O candidato ao céu, ele tem que viver uma vida pura, uma vida santa, uma vida isenta de pecado. Mas se ele pecar, o apóstolo João tem um remédio: filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. O justo. Aleluia. Abre a tua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios. Todos encontraram? Glória a Deus. Capítulo de número... Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, Deus está mostrando que ainda que o cristão peque, ainda há uma solução. Não é? É isso que o apóstolo João declarou na primeira epístola que ele escreveu dentro da Bíblia. Ele disse: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem que confessar. Confessa o teu pecado, não é? Confessa o teu pecado. Toma consciência do pecado. Tem muita gente que nem consciência tem. Quanto mais arrependimento, nem consciência tem. Toma consciência do pecado. Tomou consciência? Percebeu que pecou? Todo pecado é pecado contra Deus. Por que que a punição vai ser eterna? Porque Deus é eterno. Porque o pecador peca contra um ser eterno. Por isso que a punição é eterna. Está entendendo ou não? Mas há uma solução. A solução é ele tomar consciência do pecado,
Saber que não pecou contra a família só, não pecou só contra uma pessoa humana, ele pecou contra Deus. Todo pecado prioritariamente atinge Deus. Ainda que o pecador não tenha intenção, atingiu Deus, que é um ser eterno. O apóstolo João vem e diz: filhinhos, vocês têm um advogado. Tomam consciência. O rei Salomão aqui nesse texto diz: confessa, se arrepende, confessa. Primeiro toma consciência, é o primeiro passo. Tomou consciência, se arrepende. Se arrependeu, com choro, pranto, lamento. Não é se arrepender de malandragem, não, de língua, de boca. Não é fraude. Deus sabe quando nós fraudamos. Deus percebe. Arrependimento genuíno, não é? Em que você agora se oferece para praticar atos totalmente diferentes do que praticou. Isso é arrependimento. Confessa depois de se arrepender e larga o pecado. Olha a escadinha aí. Primeiro degrau, consciência da própria pecaminosidade. Segundo degrau, se arrepende. Terceiro degrau, prova o arrependimento praticando atos de arrependimento. Quarto degrau, confessa com a boca. A Bíblia diz em Romanos 10:9, com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca você confessa. Então confessa o pecado. Não fala para Deus na hora de confessar que foi uma fraqueza. Não, aí não é pecado. Aí é estelionato de novo. Aí tá conversando com o diabo, não com Deus. Deus fala com teu pai. Ele que quer ouvir que é fraqueza, que é debilidade. Ele quer ouvir essa conversa frouxa. Agora eu não. Eu chamo pecado. Toma consciência de que pecou. Não foi uma mera fraqueza. Não foi um deslize. Não é deslize. É pecado mesmo. Decidiu pecar e pecou. Se arrepende. Pratica novas atitudes. Confessa e deixa. Olha quanto degrau na escada. É no primeiro degrau que Deus perdoa? Não. É no segundo? Não. É no terceiro? Não, 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 não. Ele só perdoa no último. Qual é o último? Deixou o pecado. Não adianta tomar consciência, não adianta confessar, dizer que se arrependeu, não adianta dizer que vai largar, mas na prática não larga. Se não larga, espere o inferno. Não vai ter comunhão com Deus, porque Deus disse: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus em outro texto diz: sede santos como eu sou santo. Oitava doutrina de Deus, palavra de Cristo e verdade que liberta. Ao homem está destinado morrer apenas uma vez. Eita, peguei um monte de religião aí, hein? Depois da morte segue-se o juízo. Hebreus de novo, ô carta maravilhosa, né? Hebreus 9:27. Aleluia. 9:27 diz lá: depois da morte segue-se o juízo. Não tem conversa fiada de reencarnação. O diabo, quando bolou essa doutrina nas catacumbas do inferno, foi para destruir esse versículo da Bíblia. Só houve 2 seres humanos que foram poupados de passarem pela morte. Fundamentalmente 2.
no Velho Testamento. Um foi Elias e o outro foi Enoque. Ambos foram arrebatados por Deus, levados para o céu, para não passarem pela morte. Não houve mais nenhuma exceção no Velho Testamento. No Novo Testamento, houve também exceções, porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou Lázaro ao quarto dia. Lázaro foi chamado para a vida depois da morte. Ou seja, Jesus abriu uma exceção para Lázaro. A Bíblia fala de uma outra exceção. A Bíblia chama o texto de o ressuscitamento do filho da viúva da cidade de Naim. Filho da viúva de Naim, cidade de Naim. Não é que o marido dela chamasse Naim. Alguns pregam que o marido chamava Naim. Não, a cidade era a cidade de Naim. Então o que é que acontece? Ali foi uma exceção. O féretro estava passando na rua, um cortejo fúnebre celebrando a morte. E o autor da vida vinha num outro cortejo celebrando a vida. Houve um encontro de celebrações. Um grupo de homens e mulheres celebrando a morte. E o outro grupo com Cristo no meio celebrando a vida. Houve um encontro dos dois grupos. Jesus se aproximou do esquife e disse: jovem, levanta. E ele ressuscitou. Esse jovem, Jesus pegou esse jovem e entregou à viúva. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus abriu uma exceção pelo poder do Espírito de Deus naquele jovem, como tinha aberto também para Lázaro. Ambos passaram pela morte. No Velho Testamento, Elias e Enoque sequer passaram, mas no Novo Testamento ambos passaram. E Jesus os trouxe da morte para a vida. Não permitiu que seguisse o juízo sobre eles. Agora, isso não dá direito a uma religião qualquer criar uma doutrina do diabo chamada reencarnação. Quando você vai estudar essa doutrina, você vê que aqueles camaradas, eles creem em Cristo. Só que o Cristo que eles creem não é o Cristo da Bíblia. Porque eles dizem assim: Jesus Cristo, querendo falar do nosso, o da Bíblia. Mas na verdade, eles não estão falando do Jesus da Bíblia. Eles estão falando de um Cristo que é a cara deles. A cara deles. São iguais a eles. Eles falam assim sobre esse Cristo: esse Cristo pecou durante longo tempo na eternidade. E ele veio sofrendo mutações no seu caráter e sendo aperfeiçoado. E hoje ele encontra-se num estado de pureza. Vai ser vagabundo lá longe, rapaz. Filho das trevas. Doutrina do diabo. Que conversa maluca é essa, rapaz? O meu Jesus nunca pecou, amigo. O Jesus da Bíblia, em carne aqui na terra, ele se punha de pé e dizia na cara de todo mundo: quem dentre vós me acusa de pecado? O Jesus verdadeiro, ele tem um atributo chamado impecabilidade. Ele não pecou. Por ele não ter pecado, nunca haver pecado em toda a sua existência, porque ele é eterno, em toda a sua existência. E aqui na terra, como homem, nunca haver pecado,
É por isso que o sacrifício do Gólgota Deus aceitou. Não podia ser sacrifício de pecador. É isso que a encarnação é, a reencarnação é. Doutrina de demônio. Os falsificadores da palavra de Deus, dando ouvidos a espíritos enganadores, eu anotei aqui, criaram essa doutrina de demônio para inviabilizar, invalidar a verdade de Deus em Hebreus 9:27. Nona verdade agora, que liberta. Posso prosseguir? Segura mais um pouquinho aí, 10 minutos. Anota: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aleluia. Nem todo aquele que me diz Senhor. Isso aqui é palavra para quem serve a Deus. Não é palavra para qualquer religião, qualquer seita, qualquer falsificador da palavra de Deus. Não, aqui é palavra para pessoas que passaram pelo tanque batismal, aceitaram Jesus Cristo, conheceram a verdade, vivenciaram a verdade durante um tempo, mas de repente, por alguma razão, ficaram parecidos com a porca que depois de lavada voltou-se a se lambuzar no odor fétido do lamaçal do chiqueiro. Deus compara essa pessoa, esse crente, ao cão que depois de vomitar vai lá lamber do seu próprio vômito. Brabo, né? Terrível. Deus compara esse tipo de crente a cão e porco. Depois de purificado pelo Espírito da graça, depois de conhecer a verdade, um belo dia, não tão belo assim, ele resolveu, tomou a decisão de voltar ao pecado. E voltou ao pecado. E a unção que estava sobre ele, essa unção, a Bíblia diz que ela é dada sem arrependimento. A pessoa não perde. Se tiver que ir para o inferno, vai com unção e tudo. A unção de dentro, a primeira unção, a pessoa perde. O Espírito Santo sai fora daquela vida. E os demônios que dominavam aquela vida voltam para aquele corpo. E junto com aquele demônio que vivia antes, a Bíblia diz, vem 7 piores do que ele para aquele corpo. O segundo estágio é pior do que o primeiro na vida daquele crente. O estágio que ele vai viver agora é pior do que o tempo da sua incredulidade no mundo. Era melhor para ele estar no mundo e não ter saído do mundo. Porque o segundo estágio, agora ele está com a unção de Deus. E quem vai usar são os demônios que tomaram posse dele. Uau! Por isso você vê nas igrejas pessoas operando milagres, sinais, prodígios, curando enfermos, e elas mesmas estão em pecado. Estão operando no poder da segunda unção, que é dada sem arrependimento. Só que agora quem está à frente dessa unção não é mais Deus, é o diabo. Por isso, muito cuidado em você colocar a tua cabeça para uma pessoa orar, colocar a mão sobre a tua cabeça. Conheça a árvore. Conhecendo o fruto, você vai conhecer a árvore. O fruto vai dizer quem é a árvore. Aí depois você coloca ou não.
porque há muitos falsificadores. Jesus disse: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome curamos enfermos, em teu nome isso, em teu nome fizemos milagres. Jesus diz: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Quero comunhão nenhuma com vocês. Vocês são porcos, voltaram ao lamaçal. Vocês são cães, estão lambendo o vômito. Pesada essa palavra, hein? Muito pesada. Mas é a palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 21 e seguintes. Aleluia. 10ª verdade que liberta. Deus chama de abominação a pessoa quando ela consulta os mortos. Já falei disso, né? Falei dentro de alguma outra verdade. Deuteronômio de 9 a 12. Então não vamos perder tempo com aquilo que já foi dito. Jesus Cristo é Deus. Isto é uma verdade que liberta. Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Bíblia diz lá: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que veio e aquele que havia de vir e aquele que voltará. Eu sou o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é Deus. Aleluia. Aleluia. No livro de Isaías profetizando sobre o Messias, que é Cristo, né? A palavra Cristo no grego significa Messias. A palavra Jesus no hebraico significa o Salvador do mundo. Então, lá o profeta messiânico no Velho Testamento, profetizando sobre o Messias, que é Cristo, ele disse que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deus forte, aleluia. Jeová de Sebaô, Senhor dos exércitos, aleluia. Esse é o Cristo que você adora, que você serve. Esse é o Cristo, o Messias, Deus Todo-Poderoso. Algumas religiões, que eu não vou citar o nome, elas dizem que Jesus não é Deus. Jesus é um espírito iluminado. O teu Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Ele disse para os judeus: antes que Abraão fosse, eu sou. Ele disse para os fariseus: vocês dizem que são filhos de Abraão, mas Abraão, o vosso pai, que vocês dizem que são filhos, ele viu o meu dia e exaltou a Deus. É Deus eterno, amém? Ele é Deus. E também não é como uma religiãozinha aí, que também não vou citar o nome, diz: é um Deus com D minúsculo. É um Deus com D minúsculo. Não, não é um Deus com D minúsculo. O Deus com D minúsculo é o Deus do mundo. É o Deus do mundo. É o Deus do pecado. É o Deus da... Entendeu? O verdadeiro Senhor, ele merece o D maiúsculo. Ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, primogênito entre os mortos. Eu sou a rosa de Saron. Eu sou o lírio dos vales. Eu sou o desejado de todas as nações. Eu sou o Elohim, o Elion, o El Shaddai. Eu sou o Adonai,
o Jeová Jirei, Rafate, Senuque, eu sou o Jeová Chamar, eu sou a porta, eu sou o que sou, Moisés. Diz para o mundo que eu sou o que sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só pode ser Deus. Eu não entendo como o cara pode crer que depois de tanto eu sou tudo. A Bíblia diz sobre ele assim: tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o idiota diz que ele é um Deus minúsculo. Ai, tomar vergonha na cara. O problema é vergonha na cara. Não é falta de Bíblia, é falta de vergonha. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Não é falta de seriedade. Pessoa séria mesmo com Deus, a pessoa não tem coragem de depois de Jesus bradar: eu sou o leão da tribo de Judá. Misericórdia, irmão. O que é isso? Eu sou aquele que falou com o mar e o mar obedeceu. Eu falei com o vento obedeceu. Eu andei sobre a face das águas, fui assunto aos céus. E o camarada vem com essa história de fábula, dizer que Jesus é um Deus, mas um Deus minúsculo, um Deus minúsculozinho. Tá bom. E ele diz que ele é testemunha de quê? Foi vocês que falaram, não foi eu. Na Bíblia, capítulo 1, eu disse isso para um deles outro dia. Eu falei: olha só, tu não tem que ser testemunho disso não. Sabe por quê? Porque Jesus disse na Bíblia: vós sois minhas testemunhas. Pronto, cara, se converte. Sai do Velho Testamento e vem para o Novo. Sai, tu está no tempo da lei, do Velho Testamento. Está buscando salvação na lei. Está maluco? Está louco? Pai, guarda a vida de cada um dos teus filhos, dos falsificadores da tua palavra, Pai. Guarda a mente dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Guarda. Jesus Cristo disse para ti a mesma oração, Pai. Ele disse para ti: Pai, enquanto eu estive com eles, eu os guardei. Agora eu vou para ti. Eu te peço, guarda eles, Pai. A mesma oração eu faço nesse momento. Guarda a mente dos teus filhos. Guarda a salvação dos teus filhos, porque os dias são maus. Estamos nos aproximando do arrebatamento, da grande tribulação. A terra está vivendo uma epidemia de mentira. Mentira. A mentira está se transformando em epidemia na terra. Transformada em arte, transformada em palavras de formadores de opiniões. Aleluia, Pai. Nunca vivemos uma era tão perigosa, de tanta mentira nos veículos de comunicações, tantas mentiras, meu Pai, nos livros. O mundo está sendo inundado de mentiras. E há um povozinho na terra, Pai. Povozinho de Jacó. Povozinho de filhos de Abraão pela fé. Esse povinho, Senhor, é detentor da tua palavra. Ele é o guardião. Essas pessoas são os guardiães, Pai, da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Guarda a tua palavra. Como Oravi te pediu naquele dia, que ele orou para ti, dizendo: Pai, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Pai. Guarda essas verdades em cada coração, Pai. Que os teus filhos jamais se apartem dessas verdades. Nunca se submetam aos falsificadores da palavra. Nunca se submetam às doutrinas de demônios. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Cobre eles com teu sangue, Senhor.
Dá discernimento para estarem sempre prontos para discernir a mentira, Pai. Descobrindo a mentira, desnudando a mentira, desnudando a falsificação. Assim eu oro pela tua igreja e suplico que o Senhor mesmo os guarde no poder do teu Espírito Santo, Pai. Guarda cada família. Recebe o nosso jejum, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão em jejum pelos seus familiares, por este culto, Senhor, recebe para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém.